Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática sobre as orientações e as explicações das atividades desta semana. Então, vocês deverão entrar no link da escola, abrir o nosso arquivo, nele vão estar as correções e as novas atividades. Então, vocês vão corrigir os exercícios das páginas 32 a 36. Aqui eu vou deixar também um link com a minha correção, tá? Detalhada de todas essas atividades, tá bom? É só vocês acessarem o link. Após terminarem todas as correções, lá no finalzinho do arquivo, lá embaixo, vão estar as páginas que vocês deverão fazer, que são das páginas 36 a 45 da apostila, tá? Na página 36, começar em raízes exatas e aproximadas. Bom, também vou deixar aqui links do Aprende Brasil, tá? Para vocês aí tirarem as suas dúvidas e um link meu, né, com a explicação também do conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar, tá bom? Raízes exatas e aproximadas. Relembre algumas informações sobre a radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. A raiz quadrada, que é a raiz com índice igual a 2, dispensa por convenção a escrita do índice. Então, pessoal, quando nós temos uma raiz quadrada, o índice dela é 2, mesmo que não apareça, né? Nós não estamos acostumados a ver o número 2 aqui na raiz quadrada, mas ele existe. Então, só para a gente relembrar, né? Na radiciação, nós temos aqui o radicando, né? Que é aquele que fica dentro da raiz, e o índice, que é aquele que fica aqui em cima, né? Ó. Então, neste exemplo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, né? Este resultado nós chamamos de raiz. Por que a raiz de 9 é igual a 3? Pois, se a gente fizer 3 ao quadrado, não vai voltar a ser igual a 9? Então, nós temos que a raiz quadrada é sempre o oposto da potenciação, tá bom? Aqui nós temos alguns exercícios para relembrar, né? A raiz quadrada destes números que estão aqui. Cuidado! A raiz quadrada de número negativo não existe. Nós não conseguimos, tá bom? Aqui também temos um exercício de cálculo, né? De raiz quadrada. Nós temos a área das figuras. Para encontrar a medida do lado desta figura, é só a gente fazer a raiz quadrada da área, tá bom? Aí depois vem aqui, raízes de números racionais. Como que eu encontro a raiz quadrada de uma fração? Da mesma forma que a raiz quadrada de um número natural. Porém, nós devemos fazer um passo de cada vez. Primeiro encontramos a raiz quadrada do numerador, né? No caso aqui, a raiz de 25, que é igual a 5. E depois a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, né? Por que a raiz de 25/64 é igual a 5 oitavos? Porque se fizermos a volta, 5 oitavos vezes ele mesmo, nós vamos encontrar de novo o 25/64. Quando o número está na forma decimal e existe a raiz quadrada exata, uma das maneiras possíveis de determinar a raiz é escrevê-lo na forma de fração. Para determinar a raiz quadrada de 1,21, por exemplo, transforma-se o número decimal em fração e procede-se como no exemplo anterior. Então, por exemplo, nós temos aqui o número 1,21. Esse número em fração é a mesma coisa que 121 centésimos, não é? Basta contarmos as casinhas após a vírgula. Se eu tenho duas casinhas após a vírgula,
Nós temos aqui, então, centésimos, por isso que é sobre 100, tá bom? Eu pego o número todo que aparece, que é o 121, coloco sobre 100 e calculo a raiz quadrada passo a passo. Raiz quadrada de 121 é 11, a raiz quadrada de 100 é 10. 11 dividido por 10 não é a mesma coisa que 1,1? Então, já encontrei aqui que a raiz quadrada de 1,21 é igual a 1,1, tá? Fazendo a volta, né? 11 décimos vezes 11 décimos vai voltar no 121 centésimos, tá bom? Aqui nós temos agora, ó, veja agora como determinar a raiz quadrada de 0,04, por exemplo. Transformamos, então, este decimal em fração e calculamos a raiz quadrada passo a passo. Raiz de 4 é igual a 2, raiz de 100 é igual a 10. Dividindo 2 por 10 é igual a 0,2, né? Há números que não apresentam raiz quadrada exata. Vamos calcular o valor aproximado de raiz de 132. Primeiro passo, procuramos raízes quadradas exatas, conhecidas e próximas desse número. Verificamos que, bom, então se nós temos aqui a raiz de 132, eu pego um número que está antes dele, que eu sei que tem raiz exata. O 121, eu sei que tem raiz exata para ele. E o 144, que vem depois, também eu sei que tem raiz quadrada para ele. Por que eu faço isso? Porque, ó, a gente consegue descobrir no intervalo mais ou menos de quem que está a raiz de 132. A raiz de 121 é 11. A raiz de 144 é 12. Então, a raiz de 132 provavelmente, né, está entre 11 e 12. E aí nós vamos tentando, né, ó, por tentativa, efetuamos a multiplicação de um número por ele mesmo, entre 11 e 12, até determinar a raiz quadrada aproximada. Então, por tentativa, ó, se eu sei aqui que eu comecei pelo 11, eu vou testar o 11,1 vezes ele mesmo, o 11,2 vezes ele mesmo, o 11,3 vezes ele mesmo, até eu encontrar um número que se aproxime mais do 132. Aqui no 11,4 vezes 11,4, nós chegamos no 129,96. Porém, se eu fizer 11,5 vezes 11,5, vai passar, né? Vai ficar 132,25, aí vai passar. Então, quem que eu vou pegar que é mais próximo? Aquele que chega perto, mas não ultrapassa. Neste caso, é o 11,4 aproximadamente, né? Portanto, o 11,4 é uma aproximação por falta e 11,5 é uma aproximação por excesso, né? Porque ela passa, ambas com uma casa decimal. Podemos prosseguir na busca por aproximações para encontrarmos uma melhor estimativa desse valor. Observe o exemplo a seguir e complete as lacunas. Neste exercício, vocês podem utilizar a calculadora para facilitar, tá bom? Aí nós temos aqui mais atividades, nós temos a medida aqui da área de terrenos. Como eu disse, quando nós temos a medida da área e queremos encontrar a medida de um dos lados, basta encontrarmos a raiz quadrada deste número. Mais exercícios, né, aqui. Depois nós temos a raiz por fatoração. É possível determinar a raiz quadrada exata de alguns números por meio da fatoração completa. Fatorar um número significa escrevê-lo como um produto de outros números. Veja a seguir a fatoração de 144, como um produto de números primos. Então, para fatorar um número, pessoal, nós começamos pelos números primos. Então, aqui o 144, se fizermos o passo a passo por 2,
por 2 aqui de novo, fatorar ele até chegar no 1, nós vamos fazer o que após isso? Bom, vamos lá. Como se trata de raiz quadrada, uma dica que eu dou é sempre pegar de 2 em 2. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 vezes 2, aí eu monto aqui a potência de parzinho, né? Ó, 2 ao quadrado. Aqui eu pego esse outro parzinho, 2 ao quadrado. Pego esse outro parzinho, 3 ao quadrado, né? Fazendo isso, eu posso multiplicar as bases, né? Que é uma das propriedades lá da potenciação, elevá-las ao quadrado. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. 12 ao quadrado. Então, se eu sei que 12 ao quadrado é 144, significa que a raiz quadrada de 144 é o 12, né? Então, aqui eu encontrei a raiz quadrada de um número pela fatoração, então fica mais fácil, né? Como podemos ver no exemplo, devemos fazer a divisão exata sucessiva do número pelos fatores primos, até que o quociente seja igual a 1. A lista dos divisores utilizados corresponde à fatoração do número. Depois de escrevermos o número na forma fatorada, agrupamos os fatores iguais de 2 a 2. Lembra que eu falei? Sempre pegar de parzinho? Para obter potências com expoente 2, uma vez que a raiz é quadrada de índice 2. Utilizando a fatoração em números primos e as propriedades das potências, podemos concluir que... Então, pessoal, veja bem, se eu tenho aqui potências de 2 dentro de uma raiz, esse expoente 2 eu corto com o índice da raiz, né? Ficando aqui mais fácil a resolução. Então, 12 ao quadrado, esse 2 que está aqui no expoente, cortando com o índice, eu elimino a raiz, ficando na resposta somente o 12, tá bom? Temos aqui as atividades, né? É para vocês aqui encontrarem a fatoração desses números, como foi feito no exemplo. Na 2, peço que faça a fatoração dessas raízes no caderno, pois aqui não tem espaço, e coloquem aqui a resposta depois, tá bom? Então, nós vamos fatorar o 484, pegar os parzinhos de 2 em 2, né? E depois encontrar a raiz, tá bom? A raiz cúbica. Então, aqui nós temos também, vocês vão preencher toda aqui a parte do exemplo para encontrar, para descobrir, né, como que encontra a raiz cúbica de um número. Também pela fatoração nós conseguimos. Só que, como se trata de raiz cúbica, que é 3, né? Nós vamos pegar aqui de 3 em 3, ó. Tá vendo? Esse número 64, ele foi fatorado. Nas fatorações, encontramos vários números 2 aqui. Aí, nós separamos de 3 em 3. Então, nós temos aqui 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Isso aqui, dentro de uma raiz cúbica, eu posso depois eliminar, cortar com um índice, ficando apenas o 4. Então, lembrando, para eu conseguir eliminar a raiz quadrada ou a raiz cúbica de um número, os índices têm que ser iguais ao expoente de dentro. Aqui é 3, aqui também é 3. Então, eu consigo eliminar aqui o símbolo da raiz, restando apenas o número, tá? Aí tem as atividades, né, referente aqui à raiz cúbica. Cuidado com os sinais, prestem bastante atenção nos exemplos que estão dando a dica dos sinais. Depois, por último, nós temos a relação entre potência e raiz. Então, nós conseguimos extrair uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica utilizando aqui uma regrinha, tá? Então, veja aqui neste exemplo. Considere as seguintes raízes. Eu tenho aqui 7 elevado à sexta potência dentro de uma raiz cúbica. Aqui eu tenho 3 elevado à décima potência dentro de uma raiz quadrada. Lembrando, não tem nada no índice, é 2.
E aqui eu tenho 8 elevado à 12ª potência dentro de uma raiz cúbica. Já vimos diferentes maneiras de calculá-las, né? Então, aqui nós temos que eu posso fazer o seguinte: esse 6 que está dentro, eu posso dividir ele pelo índice. 6 dividido por 3 é igual a 2. Quando eu faço isso, eu consigo eliminar a raiz, né? Então, aqui eu vou encontrar 7 ao quadrado, que é igual a 49, né? Então, aqui nós temos, ó, 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado e vezes 7 ao quadrado de novo. Se nós somarmos o expoente, nós vamos encontrar o 6. Então, eu vou ter 7 elevado a 6, igual tá aqui dentro, ó. Tá vendo que ele vai e volta? E aqui é a mesma coisa. Não tem nada do índice, é 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. Então, consigo eliminar a raiz, ficando 3 elevado à 5ª potência, que é igual a 243. Fazendo aqui o passo a passo, se nós desmancharmos o 3 elevado à 10ª potência, nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, né? Aí, eu consigo simplificar isso, tá bom? Consigo pegar de parzinho, lembra? Ficando aqui 3 elevado, aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 elevado ao quadrado. Aí eu posso cortar com o índice, e isso é a mesma coisa que 3 elevado à 5ª potência. Então, mesma coisa que neste outro exemplo, né? Note que no primeiro exemplo, nós dividimos 6 por 3. Foi o que eu disse lá. No segundo exemplo, nós dividimos 10 por 2. E no terceiro exemplo, dividimos 12 por 3, que é igual a 4, né? Para calcular a raiz de uma potência, então, basta dividir o expoente dessa potência pelo índice do radical. Podemos escrever essa divisão na forma de fração também. Vamos supor que a minha divisão não tivesse dado exata. Eu deixaria ela em forma de fração, tá bom? Assim, encontramos uma nova e interessante relação entre raízes e potências, que pode ser descrita da seguinte forma: uma potência com expoente fracionário é equivalente a uma radiciação em que a base do radicando é a mesma base da potência. O numerador da fração é o expoente do radicando e o denominador é o índice da raiz. Então, aqui tem outros exemplos de como ficaria uma potenciação aqui, se eu não conseguisse dividir, né? Se eu não conseguisse uma divisão exata, então ficaria aqui na forma de fração. Da mesma forma que eu consigo transformar esta raiz numa potenciação de expoente fracionário, consigo fazer a volta. Como que ficaria a volta? O número que está no numerador fica dentro como expoente. O número que está no denominador fica fora como índice e a base continua a mesma, tá bom? Então, aqui nós temos a forma geral, né, da propriedade, né? Aqui nós temos mais alguns exemplos e mais exercícios, tá bom? Então, vocês vão terminar aqui na página 45, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, além dos vídeos que eu passei, vocês podem me perguntando no particular. Tá bom, pessoal? É isso. Até a próxima aula.